Começando mais um Pode Papo com o Maurício, agora também com transmissão pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Para você que nos acompanha e ainda não está inscrito, se inscreva. E para você que já está inscrito, balança o sininho e deixa seu like. Sempre um papo maravilhoso aqui. E hoje aqui com a gente vamos conversar com uma psicóloga, neuropsicóloga, Master em produção neurolinguística. Legal, hein? Atua há mais de 12 anos na área de saúde mental, que é a doutora Nathalie Gudaiol. Muito prazer. Todo muito meu, obrigada. Por ter vindo. Também estaria vindo aqui a Karina Pirró. Ela não pôde vir hoje, mas mantemos aqui o nosso convite para que ela também venha. Sim, né? a gente já está marcando. Muito importante a gente fazer essas conversas para a gente entender, né? Nathalie, o que é uma avaliação neuropsicológica? Tá, uma avaliação neuropsicológica é um processo, tá? Que dura 5 sessões, então a gente não vê o paciente uma vez só, a gente vê durante 5 encontros. E nesse processo, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista inicial, que a gente chama de anamnese. Então, a gente pega todos os dados desse paciente. Anamnese. Anamnese? Aham. Que nome bonito. É um termo médico mesmo, Sim. que se usa para descrever uma entrevista inicial, onde você vai pegar todo o histórico de vida daquele paciente e depois você faz a aplicação de testes específicos para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Então, é assim, por exemplo, que a gente chega num diagnóstico de TDAH, num diagnóstico do transtorno do espectro autista, de um Alzheimer, de uma questão de Parkinson. E essa avaliação, ela é usada também quando... Parkinson? É, porque para a cirurgia, para poder fazer uma cirurgia de Parkinson, a gente precisa entender como que estão as funções cognitivas daquele paciente, até para que o neurocirurgião se baseie nisso para conseguir fazer uma cirurgia mais assertiva, onde você tenha o menor risco de danos. Como consequência. Meu pai foi a primeira pessoa que fez no Hospital das Clínicas, com o doutor... Não, agora eu não vou lembrar. Mas apareceu até no Globo Repórter, tudo. Eles faziam um furo aqui com uma furadeira normal e davam um choque no tálamo. Meu pai de repente e aí faz na mesma hora, né? É incrível. Depois ele teve que refazer e aí ele teve uma paralisia do lado esquerdo. Mas meu pai viveu com mais de 30 anos com Parkinson. E consegue ter uma qualidade de vida maior, né? E dizem que não é tão fácil a pessoa viver com tanto tempo, né? Com o Parkinson, que ele é muito desgasta muito, né? Muito. Tem uma depressão associada muito forte também. O que é o TDAH? Porque aqui tem uns caras aqui que falam que tem TDAH, mas eu acho que é só desculpa. Pode ser ansiedade, pode ser ansiedade. Eu acho que é desculpa para não trabalhar mesmo, ou quando faz a cagada, fala, não, eu tô tendo TDAH, a gente tem que ficar com dó do cara. Mas o que é o TD? É TDAH ou TDAH? TDAH. É, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia, TDA não existe mais, existia, mas aí viu-se que sempre existe uma hiperatividade, se ela não é motora, física, ela é no pensamento, e é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, quando o cérebro está se maturando ali, ele se matura de uma forma não apropriada, e as pessoas que têm esse transtorno, elas têm uma deficiência num sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico. Então, elas têm... Como é que é o nome? Sistema dopaminérgico, do neurotransmissor... bonito, que gera o neurotransmissor dopamina, que vocês já ouviram falar. Então, essa pessoa tem uma disfunção ali, ela tem menos dopamina no sistema nervoso central dela, e o que acontece é que ela tende a procrastinar, porque por falta dessa dopamina, ela vai buscar a dopamina faltante em outros comportamentos. Então, ela tem menos motivação para a tarefa, e é por isso que ela está o tempo inteiro procrastinando, ela tem uma questão com se distrair com facilidade. Então, a grande questão das pessoas com TDAH... Não, eles têm, inclusive, dificuldade com sono, porque tem uma certa ansiedade vinculada, então dorme pouco. Mas dorme toda hora? Pode sentir um sono de cochilo, mas à noite não dorme muito bem. Normalmente, os transtornos mentais estão associados a deficiências de sono. E justamente a dopamina é que nos dá prazer, né? Na verdade, a dopamina é um neurotransmissor da motivação.
Então, ela te motiva para. Ela está associada a prazer também, mas se a gente colocar uns ratinhos, por exemplo, né, e a gente tirar ali o sistema dopaminérgico deles, que é possível fazer isso com ratos, se você der, por exemplo, uma Nutella, ele sente prazer ao comer a Nutella, mas se você afastar a Nutella dele, ele não vai buscar. Então, a gente precisa de dopamina até para a gente ter o comportamento de buscar água. Então, quando Então, você falta tem bastante, motivação... porque quando tira o chocolatinho dele de perto ali, sai correndo pra trás. Porra. Então, não tá faltando dopamina, não esse tá. TDAH seu precisa valer melhor, né? Mas o TDAH, então, ele vai ter menos essa motivação. Então, ele vai procrastinar mais porque ele tem as atividades para fazer e, principalmente, quando ele não tem interesse naquela atividade específica, ele vai ficar buscando outros comportamentos para que ele gere para si a dopamina que é faltante. Tá faltando. E dá para tratar só com dopamina? Não. A principal forma de tratamento hoje, ela é farmacológica, né? Então, é medicamentosa, e aí você vai lá e atua nesse sistema dopaminérgico colocando essa dopamina faltante, mas a gente tem a neuromodulação, que é uma outra possibilidade de tratamento, que às vezes pode ou não ser associada com a medicação, e aí a gente vai tratar a parte elétrica do cérebro, ao invés de tratar a parte química. Beleza, quando chegar lá a gente vai meter choque na sua cabeça e Não já é era. choque. Ah, não? Não. É uma onda de frequência. É uma onda de frequência radioelétrica. Então, existe algumas condutas de neuromodulação, algumas formas de neuromodular um paciente com um choque, mas não é o que eu uso no consultório. No consultório a gente tem um equipamento específico, que é uma onda radioelétrica, que não tem nenhum efeito colateral e que é totalmente indolor. Então, o paciente não sente nada, só que a gente consegue otimizar toda a circuitaria elétrica cerebral, e essa otimização é uma organização, porque ao longo da nossa vida, por conta do nosso estresse, enfim, a gente vai desorganizando essa circuitaria elétrica dentro dos nossos neurônios, essa comunicação elétrica. É natural isso. Sim, a maioria das pessoas vai, até por isso que a gente vai desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão, o estresse crônico e todas essas questões que fazem parte hoje por conta do nosso estilo de vida, né? Sim. Então, é como se a gente nascesse organizado e aí tirando a parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, que aí a gente tem questões, mas hoje as pesquisas, elas mostram que sempre os transtornos mentais, eles estão associados a uma desorganização dessa circuitaria elétrica, dessa comunicação elétrica que existe entre os neurônios. E aí, com a neuromodulação, você consegue reorganizar, então deixar cada coisa no seu lugar, como se fosse um quarto bagunçado, que a gente foi bagunçando porque a gente foi vivendo, e aí quando você neuromodula o paciente, as coisas que estão naquele quarto, elas voltam para o seu lugar. Tem certeza que o choque é assim direto? Porque a gente tem um taser lá, a gente vai resolver os dois casos aqui já. Qual que é o tempo, o melhor tempo para a gente fazer... para a gente fazer essa avaliação neuropsicológica, quando é necessário ou seria necessário em todo mundo? Não. Geralmente a avaliação neuropsicológica ela é indicada por um médico, tá? Então pode ser, por exemplo, antes de uma cirurgia, como eu citei anteriormente, mas quando o paciente mesmo busca avaliação, ele busca porque ele tem uma série de sintomas que ele não sabe identificar o que está acontecendo. Então ele não sabe se ele está com uma ansiedade, se ele está com TDAH. E hoje a internet atrapalha um pouco nisso, né? Porque a pessoa vai lá e se auto... Não, e você se identifica muito, né, com muita coisa. E os transtornos mentais têm muitos sintomas que estão associados em vários quadros diferentes, né? Então a pessoa às vezes vê um corte de um autismo, aí ela fala, nossa, eu tenho. E aí ela vê um outro corte de superdotação e ela se identifica com aquilo também. Então sempre que ela tem uma série de sintomas e ela não consegue identificar o que realmente está acontecendo com ela, é recomendado. Mas os médicos também, muitas vezes, encaminham os pacientes para fazer uma avaliação neuropsicológica justamente para que tenha um diagnóstico mais assertivo. Então, a gente consegue avaliar tanto a parte cognitiva, memória, atenção, velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio, tudo que a gente chama de inteligência, né, que são as nossas funções cognitivas, quanto toda a parte comportamental e emocional. Então, você consegue fazer como se fosse um exame muito preciso para que você chegue a um diagnóstico mais assertivo. É um exame bem preciso, então. Bem preciso. Bem preciso. Exato. E a avaliação neuropsicológica, ela pode ser utilizada ou deveria ser utilizada em ambientes educacionais?
Sim, ela é muito recomendada, principalmente porque a gente consegue identificar todos os transtornos de aprendizagem, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, o próprio TDAH, que também é um transtorno. Disgrafia? Disgrafia são as pessoas que têm dificuldade na caligrafia, então são pessoas que têm normalmente letras ilegíveis, então ela consegue ler, mas as outras pessoas não conseguem ler aquilo que ela escreveu, ou elas fazem uma troca muito grande de letras, ou escrevem as letras invertidas. Espelhadas. Isso, espelhadas. Então, esse transtorno se chama disgrafia. E é um transtorno do aprendizado. A descalculia é na parte dos cálculos e a dislexia é na parte da leitura e escrita, né? Então, a pessoa também tem certa dificuldade na hora de escrever, troca palavras, enfim, e na leitura ela tende a ter uma dificuldade bem grande. São transtornos de aprendizagem e que influenciam diretamente ali na vida acadêmica do aluno. Dentro desses exames da neuropsicologia, você também faz cálculo de QI? Você consegue também, além do cálculo de QI, você consegue diagnosticar e tem jeito de manter ou recuperar, por exemplo, a memória? Sim, Por exemplo, eu sou um cara que não guardo nada, não guardo nome, não guardo número. E antes eu guardava bastante. Hoje eu não me preocupo muito com isso e eu tenho problema de... Às vezes eu acho que eu tenho que treinar meu cérebro. Existe isso? Existe. Aí é um outro processo, que é o que a gente chama de... Esqueci o nome agora, peraí, deixa eu lembrar. Pode cortar isso. Não, a gente vai colocar que a gente vai fazer como que faz para recuperar a memória. Desculpa, daqui a pouco me vem. Fica tranquila. Vou responder primeiro a parte do QI, tá? Isso. Sim, toda avaliação neuropsicológica, ela envolve o QI, porque o QI, ele é muito importante na parte diagnóstica, porque a gente precisa, por exemplo, um diagnóstico... O que significa direitinho QI? Quociente de inteligência, tá? Então tipo, é isso que significa. Aqui os caras têm quociente de ignorância aqui, né? De inteligência. A gente precisa, muitas vezes, desse valor de QI para que a gente elimine outras possibilidades. Então, dentro de um diagnóstico, isso é muito necessário e ele sempre é medido em qualquer tipo de avaliação neuropsicológica. Então, sempre tem essa medição de QI. E eu esqueci mesmo e o nome. E qual é a média de QI? Do brasileiro? 83. Isso é bom? Isso é ruim? É bem baixo. É. Porque se a gente pensar que 50% é 100... Então, a gente está alguns pontos anteriores, né? A média do QI do brasileiro é 83, de 83 a 87. O 50% seria 100. E as pessoas que têm acima de 120 são as pessoas consideradas com altas habilidades e acima de 130 com superdotação. E aí os casos de superdotação e de altas habilidades também envolvem algumas questões clínicas de desenvolvimento com a sociedade, enfim. Então, tem muita gente que acaba procurando avaliação neuropsicológica para ter autoconhecimento com essa função. E aí se descobre, por exemplo, um superdotado e consegue se compreender melhor e performar melhor dentro de uma sociedade que não foi desenvolvida para essas pessoas. A qualquer momento a gente pode fazer esse teste pode. aqui? É demorado, não é? São 5 sessões. Cada sessão Até dura 1 hora. É? A gente faz uma avaliação neuropsicológica completa. Que eu acho que o meu QI é... O de ignorância é grande. Eu vou fazer isso aí. Pode ter certeza que eu não é bem legal. Marcando. Vou fazer. Sempre tive curiosidade. Dizem que eu sou muito inteligente, mas eu acho que são tudo puxa-saco. Então... Mas pode ser. Por que dizem? Porque eles têm QI menor. Eu tenho medo. Porque, qual que é a forma de manter, eu falei aqui, da gente poder recuperar a memória, manter a memória, treinar o cérebro. Qual que é a melhor forma da gente manter o cérebro saudável e se existe realmente uma forma da gente treinar o cérebro? Tá, existem ferramentas mesmo desenvolvidas para que a gente, como se fosse uma academia cerebral, tá? Então, ferramentas desenvolvidas com validação científica. Tira a gordura do cérebro? Tipo, você vai lá para fazer o treino daquela musculatura, né? Assim, então você vai... O cérebro é um músculo.
Não, ele é plástico como um músculo, ele tem neuroplasticidade. Então, do mesmo jeito que você treina bíceps e você consegue modelar o seu bíceps, você consegue modelar, né? Você consegue, através da neuroplasticidade, modelar o cérebro, digamos assim, metaforicamente, tá? Então, você consegue, por exemplo, um paciente que teve uma lesão cerebral, vocês já devem ter visto isso, um AVC, e aí ele perdeu parte das suas funções. Ele, através da fisioterapia, da neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica, eu lembrei o nome. Através de uma reabilitação neuropsicológica, ele consegue recuperar aquelas funções. O que que acontece ali? É como se a gente tivesse um cone aqui que está impedindo o carro de passar, e aí o carro vai passar por volta daquele cone. Então, o cérebro dá um jeito de se adaptar dentro daquela, com outras ligações neurais para conseguir desempenhar aquelas funções. Então, existem ferramentas específicas de treinamento cognitivo, chama, mas o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Usar o cérebro. Então, a gente está usando... Aí ferrou, mano. É um exercício muito difícil. A gente está usando aqui agora para conversar. A gente está... Se a gente tivesse com... Teve cara que foi presidente da República e não conseguiu usar o cérebro, imagina. Teve, sim. Mas é isso, é você manter cada vez mais ativo. Então, sempre que você lê, se você faz atividades que exijam um raciocínio lógico, matemático, se você palavra cruzada é ótimo, o sudoku, você foi uma vez com o Waze, tenta ir a segunda sem. Então, sempre que você exigir do teu cérebro que ele memorize caminhos, que você use toda a parte do seu raciocínio espacial, de habilidades mesmo cognitivas, você está usando e desempenhando isso. Se você é uma pessoa que pega o celular, só vê meme, não faz nenhum tipo de leitura, só calcula na calculadora, só vai para qualquer lugar usando um GPS, você está usando menos, então a chance de você não usar uma musculatura... É isso. Eu já dizia a Lamarck, né? Exato. Isso é verdade. Por que lembranças ruins marcam mais que as boas? As pessoas focam mais no mundo negativo? Dá para mudar isso? Sim, dá para mudar tudo, né? Tipo, a única coisa que a gente ainda não conseguiu através da ciência mudar é a morte, né? Então, tudo é mutável. Se não fosse, a gente não existiria psicoterapia, e ela existe justamente porque os comportamentos, eles podem ser mudados. Mas a gente tem 2 mecanismos principais no nosso cérebro, né? Que é fugir da dor, então, evitar o desprazer e buscar o prazer. Quando a gente tem uma experiência negativa, isso marca a gente porque é uma forma do nosso cérebro evitar uma dor. Porque se a gente for pensar evolutivamente, a dor e o perigo, eles vinham contra a nossa própria sobrevivência. Então, o nosso cérebro se desenvolveu e evoluiu de uma forma que a gente busca sempre evitar o desprazer, acima de buscar o prazer. Então, se você tiver que escolher entre não sofrer ou ter prazer, você vai escolher não sofrer. Então, sempre é um mecanismo básico de ação nossa para a nossa própria sobrevivência. Então, a gente foge da dor e a dor marca muito a gente para que a gente evite vivê-la novamente. Então, a gente vai buscando. Só que quando a gente pensa isso lá no Neandertal, enfim, no Homo sapiens, fazia muito sentido, porque a dor que eles sentiam era uma dor que ameaçava diretamente a sobrevivência, né? Porque hoje tem gente que tem prazer com dor. Não, mas aí a gente tá falando de transtorno, né? É transtorno também? Não é só um fetiche, tipo pezinho, não? Fetiche, né? Tipo, defendendo o fetiche, né? Todos esses fetiches, eles faziam parte, né, do DSM, aí eles entram e saem, enfim, mas não é um mecanismo natural nosso, né, essa busca de dor. DSM, o que é DSM? É um código de doenças. Tá. Tá bom, eu pensei que era alguma abreviação, sim, tipo TDAH. Não, é uma abreviação, mas na verdade, não é de uma doença, livro diagnóstico que a gente usa. No CID. Isso, igual o CID tem o DSM, no CID é internacional, o DSM é mais nosso aqui, e aí a gente tem ali a descrição dos transtornos e os principais sintomas de cada transtorno, e você consegue entender um pouquinho sobre isso, mas não é natural. Geralmente você vai ver essas pessoas que têm essa prática de dor na hora da relação sexual, elas têm sérias questões ali vinculadas ao próprio histórico de vida delas, né?
Alimentação, drogas, bebida, esse tipo de coisa influencia na vida do cérebro, na saúde do cérebro. Tem aquela questão de neurônio, o neurônio ele se regenera, não se regenera. Me explica um pouquinho sobre isso. Tá. Sim, influencia diretamente. Então, hoje, para você ter uma boa saúde cerebral, você precisa ter uma alimentação adequada, precisa ter prática de exercício físico e, principalmente, precisa ter uma boa qualidade de sono. O sono está diretamente vinculado com a nossa saúde cerebral. Quanto melhor for a qualidade do seu sono, melhor vai ser a qualidade de saúde do teu cérebro. E o que é qualidade de sono? É dormir muito? Dormir pouco? Na verdade, você dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Então, é você manter ali uma rotina de sono adequada. Puta, já joguei meu cérebro no lixo. Dormir no mínimo 8 horas por noite e que você durma bem. Então, se você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, você não tá com uma noite de qualidade. Acho que não vou fazer mais o teste de QI, não. Aí, deve estar bem machucado isso aqui. Quanto melhor é a qualidade do teu sono, quanto mais você preza pela qualidade do teu sono, melhor é a sua atividade cerebral. Então, a gente hoje sabe que os transtornos de sono, enfim, os distúrbios de sono, eles influenciam diretamente nos transtornos mentais e vice-versa. Os transtornos mentais também acabam atrapalhando. Muito também é problemático. Dormir muito também é problemático. Também Porque não é bom. Dizem que as pessoas com QI maior geralmente dormem mais. Nunca vi esse dado. Não? Não conheço. Eu Desconheço sempre esse dado. escutei que Einstein, Da Vinci, enfim, dormiam muito. Ah, é? Tá, não existe nenhuma correlação entre superdotação e maior necessidade maior necessidade de sono. E você me perguntou sobre regeneração de neurônios, né? Sim, os neurônios se regeneram e... Porque antes tinha uma ideia de que o neurônio morria e não... O que acontece é que quanto mais você vai matar, né, a quantidade de neurônio que você está matando, se você não tiver um bom estilo de vida, você não vai regenerar com a mesma qualidade, a mesma quantidade que você está matando. Então, se eu sou uma pessoa que só me alimento mal, que faço uso de bebida alcoólica o tempo todo, que tenho essas práticas de não usar o meu cérebro, de não fazer nenhum tipo de atividade física, isso vai fazer com que eu mate muito neurônio e que eu não regenere nenhum deles. A única forma de regenerar, de neurogênese, de nascimento de novos neurônios num adulto acima de 25 anos é através de exercício físico. Não existe outra forma. Então, se você não se exercita, você não tem neurogênese. De exercício físico mesmo. Então, não adianta eu ler, não adianta não. Você tem que fazer exercício físico. O nosso corpo foi desenvolvido para que a gente se mova. Então, é exercício físico e, principalmente, exercício físico de alta intensidade. É cardio de alta intensidade. É uma aula de spinning, é sair para correr, é cardio. É a única forma. Em adultos, crianças e adolescentes são diferentes porque eles estão em desenvolvimento geral. Então, eles fazem neurogênese o tempo todo ali, é um outro tipo de maturação cerebral. Mas para nós, é só através de prática de exercício físico. Se eu tomar um litro de uísque na noite, no outro dia eu tenho que quê? Correr 20, 30 quilômetros? Não é tão rápido assim. Você vai ter que ter essa prática com constância. Então, você vai tomar 1 litro de uísque, só que durante toda a semana você vai se exercitar, você vai fazer exercícios de força, porque isso é importante para a sua musculatura, e junto com isso você vai associar um cardio constante ali, principalmente se esse cardio ele tiver intensidade, é melhor ainda. Porque é essa intensidade que vai fazer com que você faça a neurogênese. É a única forma. Que interessantíssimo. Qual que é a diferença entre ansiedade e depressão? Nossa, todas. Tipo, são transtornos bem opostos, assim. Porque a depressão... Quem foi o arrombado que fez essa pergunta aqui? Foi o Eric. Não, é porque são todas, mas às vezes a gente não sabe falar se é depressão ou se é ansiedade. E existem pacientes que têm as duas coisas associadas. Geralmente tem as duas? Não. Não necessariamente, mas não é incomum. É mais comum do que a gente imagina. É comum, por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela acaba tendo depressão, ou a pessoa que tem depressão acaba tendo ansiedade? Isso não tem nada a ver?
Não, existem pessoas deprimidas e ansiosas ao mesmo tempo. Não necessariamente toda pessoa com transtorno de ansiedade vai ter um transtorno de depressão e não necessariamente toda pessoa com transtorno de depressão vai ter um transtorno de ansiedade. O transtorno de depressão, ele está vinculado à desmotivação, à desesperança. Então, o principal sintoma é a anedonia, que... É o quê? Anedonia, que é a falta de vontade de fazer as atividades... Anedonia. Anedonia. É a falta de vontade de fazer as atividades básicas. Então, muito provavelmente, vocês já ouviram falar de pessoas, por exemplo, que a pessoa ficou tão deprimida que ela não conseguia nem tomar banho, nem escovar os dentes. Outro dia, uma pessoa me escreveu no Instagram falando que o transtorno, quando ela teve depressão, foi tão forte que ela nem bebia água. Então, se alguém não levasse um copo de água e forçasse ela a tomar, ela não tinha, lembra? Motivação nem para tomar água. Então, a gente está falando ali de uma ausência total de dopamina, né? Muito, muito forte. E no transtorno de ansiedade, a gente fala de uma aceleração do pensamento. Então, é um pensamento mais acelerado e é um medo, né? Uma angústia com relação ao futuro. É um futuro demais, assim. E a pessoa, ela tá o tempo todo com um pensamento ali na frente. E ela pode ter crises e uma série de sintomas vinculados com essa questão. Então, são pessoas que elas têm dificuldade de estar no momento presente. Elas não conseguem viver o aqui e agora porque o pensamento está sempre acelerado, está sempre passando uma série de coisas na cabeça e ela só não consegue vivenciar o momento presente. Então, a seria uma depressão... aceleração, um é uma desaceleração e o outro é uma aceleração. Então, em um transtorno eu estou totalmente desacelerado e no outro eu estou acelerado demais. O que acontece com as pessoas que têm ansiedade e depressão? Elas têm essa anedonia, essa falta de vontade de fazer as coisas e em determinados momentos elas experienciam esses sintomas que estão relacionados com a ansiedade. Então, toda essa questão dessa aceleração, de ter medo, de não saber, de ter, enfim, uma série de sintomas físicos relacionados à ansiedade. Então, elas oscilam entre esses dois estados com constância. Então, a pessoa, por exemplo, que usa cocaína, por exemplo, ela precisa, a cocaína acaba acelerando exato, é isso. Naquele momento e usa muito a da dopamina. Depois que ele usou, ele acaba caindo em depressão por falta da dopamina. Exatamente, porque o que vai acontecer? Aí não é uma questão psicológica, é uma questão química, né? A questão psicológica também é química, porque o cérebro trabalha em química, né? Então, a gente também está falando de pacientes, mas nesse caso específico da dependência química, você criou uma superprodução que não é uma produção natural. E aí, quando você experiencia simplesmente a produção natural, você está tão adaptado àquilo que você quer viver aquilo de novo. Então, você fica mal de só não produzir daquele jeito, porque não é natural que a gente produza daquele jeito. Então, as pessoas, por exemplo, que usam cocaína, elas tendem a não sentir frio, não sentir fome, elas têm menos necessidades fisiológicas básicas. E aí, quando elas pensam muito, tem um excesso de criatividade. Tem muita gente que relata excesso de produtividade, que consegue trabalhar com muito mais precisão, sem cansaço, né? Então, você está experienciando ali algo que, naquele momento, é muito positivo, dependendo, né, das atividades, só que a longo prazo é algo que vai te fazer muito mal, que vai fazer com que você se torne um dependente, porque você não quer viver normal, né? E que vai destruir a sua vida. Você tem uma quantidade de dopamina que você produz por dia, e aí, por exemplo, quando você acelera essa produção, você fica alguns dias sem produzir? Isso acontece, inclusive, com todas as nossas práticas hoje atuais. Conforme a gente vai mexendo muito no celular, a gente vai tendo muitos comportamentos que buscam esse prazer a curto prazo, você desregulariza o seu sistema dopaminérgico, porque você também está produzindo uma dopamina em excesso, e aí hoje em dia ninguém sabe lidar com o tédio. Então, a maioria das pessoas não tem prazer em atividades básicas, porque elas acostumaram o cérebro delas a receber estímulos o tempo todo. E aí, quando você simplesmente está vivendo um momento num parque com a sua família, que não é hiperestimulante, como um jogo de videogame ou como ficar assistindo vídeo em aplicativo, em rede social, você não consegue ter prazer. Porque você foi lá e desregularizou o seu sistema dopaminérgico. Ele acaba agindo da mesma forma que uma pessoa que é viciada em cocaína. Exatamente. Você se doses torna... diferente, mas isso, você se exato. torna dependente. Mas você se torna um dependente de dopamina.
Tanto que existe um livro que se chama Nação Dopamina, que a autora retrata justamente isso, que a gente está vivendo um momento em que a gente só come comida hiperpalatável, que a gente quer o tempo inteiro fast food, que a gente está o tempo inteiro estimulando esse sistema dopaminérgico, e aí quando você simplesmente está normal, o que era normal antigamente, sentar, esperar na fila de um consultório, fazer parte da rotina das pessoas. As pessoas tendem a experienciar um tédio absurdo com relação a isso e querer fugir o tempo todo disso, porque elas acostumaram o cérebro a estar o tempo inteiro super estimulado, hiper estimulado. E a depressão ou a ansiedade também, elas têm estágios? E a gente consegue, a gente mesmo consegue ter uma primeira avaliação, alguma coisa que a gente possa observar para poder procurar um especialista? Sim, com certeza. Se você estiver num momento que você não tem vontade de fazer nada, mesmo que você faça, é o primeiro sinal de alerta para a depressão. Então, assim, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro deitado. Eu só estou indo trabalhar porque eu sou obrigado a fazer isso, mas eu não tenho a menor vontade de fazer. Se eu pudesse, eu não iria no almoço de família. Se eu pudesse, eu não conversaria com as pessoas da minha família, com aqueles que estão à minha volta. Então, toda essa falta de motivação com relação às atividades do cotidiano é o primeiro sinal de alerta. Para a ansiedade, é você estar o tempo inteiro acelerado. Então, eu não consigo parar e relaxar, eu não consigo estar num ambiente e simplesmente estar ali, porque o tempo todo o meu pensamento está fugindo daquele local, eu estou o tempo inteiro pensando em outras coisas, eu movimento muito meu corpo o tempo todo também, porque é como se eu precisasse de movimento para conseguir acalmar essa minha mente que está muito acelerada. É o primeiro sinal de alerta para transtorno de ansiedade. E qual era a tua outra pergunta? Não, era essa só? Tanto da ansiedade quanto a depressão. Se a gente pode ter... estágios. E sim, tem estágios. Tem leve, moderado e grave. Então, tem pessoas que experienciam esses sintomas com muita gravidade, outras de uma forma um pouco mais moderada e outras com sintomas um pouco mais leves. Mas existe estágio, sim. Por exemplo, eu estou em depressão, hoje eu estou com vontade de ficar o dia inteiro. Não é só um dia. A pessoa está com vontade de um dia ficar o dia inteiro deitado. Não, ela quer todo dia. É ótima essa pergunta. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? O que acontece? A hora que uma pergunta maravilhosa. E que todo mundo tem dúvida. Depressão com motivo não é depressão. Opa! Se você tem um motivo para estar deprimido, então assim, hoje meu dia no trabalho foi muito ruim, o meu chefe, enfim, me falou coisas, não sei o quê, não. Isso não é depressão. Você tem um motivo que aconteceu alguma coisa que te deixou mal. Agora, quando você tem um motivo, tipo uma morte, você pode entrar num processo de depressão. E ela é constante, então você tem uma constância, né? Aquilo acontece. O luto tem um período. Tem um período, né? Geralmente em 6 meses, o ideal é que você esteja já levando as suas atividades. Não é não sentir saudade, não é não sentir falta. Mas, o luto é diferente disso. O luto te faz entrar num processo de depressão. Mas se você não tem motivo nenhum, sua vida está ali, tudo está fluindo como sempre fluiu, e você está totalmente desmotivado, esse é um sinal de alerta muito importante. Se você não saiu disso, isso se manteve ao longo de muito tempo, de um período muito longo, fique de olho. E se você não tem motivo nenhum, tudo está igual na tua vida, e você simplesmente não quer vivê-la, então esse é um sinal de alerta importante. E você põe culpa também, você acabou de falar sobre a questão do celular e tudo, desse aumento. Realmente existe um aumento nos últimos anos, principalmente entre os jovens, e as redes sociais, a tecnologia, elas estão ligadas a esse aumento? Os dados mostram que sim, tá? Mas se você buscar os artigos, assim, eles não fazem essa correlação direta. Mas quando a gente vê o surgimento da rede social especificamente e o aumento dos transtornos mentais, são dados totalmente associados. O Brasil, é o país mais ansioso do mundo. É o maior número de diagnósticos de transtorno de ansiedade do mundo. Então, somos o país mais ansioso do mundo e estamos em 4º lugar em depressão. Nossa. Então, sim, existe um aumento. Esse aumento tem sido bem significativo mundo, mas o nosso país tem um estilo de vida que faz com que as pessoas adoeçam e fiquem muito com transtorno de ansiedade.
É possível ter um equilíbrio, é necessário ter um equilíbrio emocional e racional? Ou sempre um vai sobrepor o outro? E eu tô fazendo essa pergunta porque depois eu quero falar sobre questão de relacionamentos abusivos. Então, é possível ter equilíbrio ou um sempre vai sobrepor o outro? Com certeza absoluta. O nosso hemisfério direito e esquerdo, eles estão trabalhando juntos o tempo todo. Então, para que você desempenhe qualquer atividade que você faça, você precisa usar as duas, o cognitivo e o emocional ao mesmo tempo. Então, essa história de que, esse cara é muito emocional, fulano é muito racional, são só formas de falar, porque, na verdade, é um emaranhado de circuitarias Nunca ali. sobrepõe o outro. Não, o tempo todo você está usando os dois. Você Você consegue... não consegue usar um sozinho, não. Consegue, se você tiver um AVC e aí você paralisar uma região do teu cérebro e você só conseguir usar o hemisfério direito, sim. Nossa, que Mas... paulada dava. Se você meter a cabeça na parede e perder um pedaço do cérebro, você consegue usar só o Consegue. outro. Aí você vai ter uma paralisação de uma região específica e aí você vai usar só outra região. Então me explica, por que a mulher parece ser mais sensitiva e o homem mais racional? Parece, né? Mas a gente não tem nenhum dado científico que comprove não? isso especificamente. Não. Porque, por exemplo, eu ouvi uma vez, até cheguei a ler, que o homem, por ser mais racional, ele consegue, por exemplo, se achar melhor num mapa. Uhum. A mulher, ela consegue, parece que ela consegue pressentir melhor a necessidade de uma pessoa, de um filho. Eu, por exemplo, sou totalmente mulher, porque se você me colocar um mapa, eu me perco todinho, então... Tá vendo? É. Exato. E tem mulheres que dominam, que conseguem, por exemplo, numa corrida tipo Rally dos Sertões, serem ali a navegador, né? Sim. Então, não necessariamente. A gente está falando de uma habilidade específica, que é a visoespacial. Então, essa é uma capacidade nossa cognitiva. E tem mulheres que têm essa capacidade muito bem desenvolvida e tem homens que não têm tão bem desenvolvida. Então, isso é muito variável, assim, até porque, como eu fico metrificando isso no consultório o tempo todo, eu já vi homens que vão muito mal em teste visoespacial e mulheres que vão muito bem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas generalizações, porque a gente está falando em termos evolutivos, né? Quando você lê esse tipo de livro, é tipo, homens são de Marte, mulheres são de Júpiter, né? Eu li também. Ele fala de questões evolutivas que ajudaram ali a nossa sociedade e que elas fazem sentido mesmo quando você lê, mas não necessariamente elas são aplicáveis para a nossa sociedade atual e tudo depende muito de quais foram os estímulos que você foi tendo ali durante a sua infância, a sua adolescência, que fizeram com que você, de repente, potencializasse algumas capacidades mais do que outras. Então, não necessariamente. O cérebro do homem e da mulher são iguais. São. Totalmente iguais. Uhum. Recentemente, a gente veio a público um problema de relacionamento de uma pessoa famosa, Ana Hickman. Conheço. Né? Mas milhares de mulheres e homens também passam por relacionamento. Acho que é mais mulheres, com certeza. Mas eu também já vi homens passando por relacionamentos abusivos, né? E geralmente não tem apoio, então não procura apoio, né? Porque como é que a pessoa consegue reconhecer, a pessoa que está passando por isso consegue reconhecer um relacionamento tóxico, abusivo, e ela precisa buscar ajuda? Ela consegue sair disso sozinha ou não precisa buscar ajuda? O ideal é que você busque, porque é mais fácil de você sair quando você se sente, de alguma forma, com uma rede de apoio, de sustentação, isso te auxilia dentro desse processo. Mas existem pessoas que cortam esse vínculo de forma independente, então não necessariamente você só vai sair de um relacionamento abusivo. Se você tiver um auxílio ali psicológico, enfim, ele pode ser um auxílio familiar, então você tem uma rede de apoio, você tem, né, enfim, um amigo, um vizinho, isso tende a ajudar, mas tem pessoas que fazem isso de forma independente. E o principal sinal de alerta é você olhar para as suas próprias emoções. Se você está dentro de um relacionamento onde a maioria do tempo você não se sente bem, é um sinal. Se você está dentro de um relacionamento em que acontecem algumas coisas, uma briga, enfim, algum tipo de desentendimento, mas na maior parte do tempo você está feliz, você se sente bem,
você tá num bom relacionamento. Porque os conflitos, os atritos, eles fazem parte. A gente está falando de dois seres humanos com duas criações diferentes, com formas de enxergar o mundo diferente. É lógico que vai ter atrito. A gente tem atrito em relações de amizade, de trabalho, elas Até fazem conosco parte. mesmo, às vezes, Sim, né? completamente. Mas se você olha para a sua relação amorosa e você percebe que na maior parte do tempo você não está bem, você não se sente bem, você está angustiado, você não está feliz, você vive com medo, você está vivendo uma relação abusiva. Mas quais fatores mantêm a pessoa, então, presa no relacionamento? Porque, assim, eu entendo. Você está tendo maior tempo ruim, o relacionamento não é bom. Mas tem horas que meio que equilibra o relacionamento, tanto a parte ruim quanto a parte boa. Quando é muito bom. Então, passa lá um final de semana muito bom, aí você passa uma semana muito ruim. Aí o final de semana muito bom, uma semana meio... Então, quais os fatores que costumam manter a pessoa presa? Isso psicologicamente, né? Porque a gente sabe que tem outros fatores, eu ia te falar né? exatamente Tem disso, fatores assim, né? econômicos, fatores da relação de medo, às vezes tal. Mas existe algum fator direto psicológico para isso? O que acontece Aquele é que... negócio da gente, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Quando você tem, na verdade, esse tipo de estimulação em que você tem muito e depois você não tem nada e depois você tem muito, isso vicia o cérebro. Então, você recebe uma dopamina muito alta ali, que seria, tipo, a pessoa te mandando... Vamos colocar, você tá iniciando ali um relacionamento. E aí a pessoa te manda um monte de mensagem, te trata super paixão, bem, né? aquela Isso coisa. Aí isso é você químico, né? A recebe... paixão. Total. Você recebe uma série de estímulos ali que aumenta a tua dopamina. Aí, de repente, aquele cara some, fica 2, 3, 4 dias sem falar com você. E aí ele volta, e quando ele volta, ele, nossa, você é maravilhosa, incrível, não sei o quê, desculpa, aconteceu não sei o quê, não consegui. E aí você, de novo, sobe aquela dopamina, toda aquela intensidade, tudo aquilo de novo. E aí depois você fica sem. Então, Por uma semana briga muito. esse final de semana muito bom, com um final de semana muito ruim, com uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, faz com que você fique buscando sempre então é um o vício. bom. Gera um vício. Gera um Psicologicamente falando, mas por que você não sai? Porque você sempre vai fugir mais do desprazer. Então, essa parte que você passa muito down, ela vai fazer com que você queira sair daquele local, porque você fala, apesar de eu experienciar alguns momentos up, eu tenho muitos momentos down que me deixam muito mal. Mas aí a gente entra em todas essas questões, enfim, que envolvem filhos, dinheiro e coisas que fazem parte da nossa sociedade que não podem ser ignoradas. Essa questão do vício pode demorar um pouco também, né? Pode fazer com que você fique buscando, enfim, ter essa sensação. Isso a gente está falando da química cerebral. Sim. E aí, quando a gente entra em outras questões psicológicas, existem essas crenças de que, fulano vai mudar, fulana vai ser diferente, eu vou fazer com que as coisas sejam totalmente, senão porque a gente faria psicoterapia? Não, a pessoa, não a evolução. Uma pessoa, ela muda? Depende, se ela tiver um transtorno de personalidade, a gente não consegue mudar um transtorno de personalidade. Uma pessoa, não sei se pode usar essa palavra, uma pessoa normal, que está tudo normal, ela não tem transtorno nenhum, ela não... Uma pessoa neurotípica. Ela muda, a pessoa tem um hábito que ela consegue mudar, ela tem coisa que... Porque muita gente fala, não, ninguém muda, todo mundo do jeito que nasceu vai morrer e tal. Eu sei que a evolução é uma coisa, mas estou falando pessoalmente, As pessoas mudam quando elas querem mudar. Eu não mudo o outro. O outro muda porque ele tomou essa decisão de mudar. Sim, as pessoas mudam hábitos, as pessoas conseguem se libertar de vícios, as pessoas conseguem fazer as coisas de uma forma diferente, desde que o desejo seja interno. Ninguém muda ninguém. O psicoterapeuta auxilia no processo, mas não, a decisão é interna. Né? Dizendo diretamente, pra gente desmistificar isso. A Sim. mulher tá presa num relacionamento, o homem tá preso num relacionamento pensando que ele vai conseguir mudar a pessoa, isso não vai acontecer. O que pode acontecer, na verdade, é quando os dois querem muito que aquele relacionamento dê certo, e aí um vai e expõe as suas questões pro outro, e aquele outro, para fazer com que aquilo flua e dê certo, aquilo se torna um desejo dele. Então, poxa, eu quero tanto ficar com essa mulher, que se isso para ela é importante, e eu quero tanto que a nossa relação flua, eu vou alternar esse meu comportamento por uma outra questão, porque eu quero fazer isso dar certo. Agora, impor as nossas necessidades para o outro não necessariamente vai fazer com que ele mude. A gente pode expor as nossas questões, mas quem toma a decisão, em última instância, é aquele que precisa mudar o comportamento.
E aí, como você disse, a pessoa quer, então ela consegue, inclusive, se livrar de vício. Mas como tratar um vício? Porque, apesar da pessoa querer, geralmente a pessoa não quer se livrar do vício. Geralmente ela quer controlar o vício, né? Não é verdade? Mas Uma pessoa que é alcoólatra ou tem problema com droga, a verdadeira vontade dessa pessoa não é largar, é saber controlar, porque ela acha que um dia ela vai ter controle, não é isso? Sim, mas aí quando a gente fala de uma pessoa com um alcoólatra, um alcoolista, enfim, a gente está falando alcoolista, de... não é mais alcoolista, agora é alcoolista. A gente está falando de um vício, então se ela acha que ela vai poder beber no final de semana, ela na verdade vai jogar um estímulo ali que vai fazer com que ela tenha um descontrole. Então, quando você cessa, você cessa. Primeira coisa para tratar vício é você sair de perto de tudo que te gere aquele estímulo. Qualquer tipo de vício em... Videogame, em internet, em pornografia, é você se ausentar de tudo que faça aquilo. Então, sei lá, bebida alcoólica. Eu não vou mais comprar bebida alcoólica para minha casa, eu não vou frequentar locais que tenham bebida alcoólica por um período, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer é o isolamento. Então, é o total. Esse isolamento pode chegar a ser até de pessoas que... Com certeza, porque de repente todos os seus amigos cheiram cocaína. E aí você sabe que quando você tá no grupo do Marcão, é o grupo que vai cheirar. Escutou, e aí né, você Marcão? vai junto, você ferra todo exato. mundo. Você vai lá junto e aí você vai cheirar. Você vai acabar não conseguindo se segurar. Exato. Então, por um tempo, ou muito provavelmente depois você não vai ter vontade de estar naquele grupo, porque ele vai deixar de fazer sentido para você. Você não vai ver aquelas pessoas. Você não vai na festa onde todo mundo vai para beber, porque aquilo vai fazer com que você tenha maior dificuldade. Existem pessoas que têm um autocontrole absurdo, Nossa, mas são raras pessoas. Meu pai, o dia que ele falou que parar de fumar, ele abriu um maço de Galaxy. Ele olhou pro cigarro e falou assim, não, eu não vou mais fumar. Jogou no lixo, nunca mais fumou. E não importa quem tava fumando do lado, se foi na festa, se bebeu. Exato. Tem gente, eu já convivi meu pai, com pessoas... ele pegava a cinza do cigarro e usava como se fosse rapé. Cheirava assim pra espirrar. Depois ele não aguentava nem sentir o cheiro da cinza do cigarro. Mas foi num dia só, eu nunca vi uma pessoa fazer isso. Eu já convivi com pessoas que fumavam no final de semana e nunca ficaram viciadas. Iam na festa, fumavam e depois viviam a vida. Né? Se você pensar, todo final de semana, não deixa de ser. Mas ela não levou aquele hábito para a vida dela. Então, ela tem um autocontrole maior do que as pessoas que começam assim, porque geralmente começa dessa forma e acabam levando para a vida. A pessoa que só bebe depois, no final de semana, ou a pessoa que só bebe na hora do almoço para abrir o apetite, que esse é uma palhaçada. Aperitivo, né? Aperitivo. É alcoolista? Sim. Sim. Assim como fumante, que só fuma no final de semana, também é um fumante, né? Ele pode não ser um fumante com constância, mas Existem mais de um tipo de TDAH? A gente voltou no TDAH. Hoje, dentro do sistema de diagnóstico de doenças, não está descrito. O que a gente sabe é que existe um exame que chama-se neuroimageamento, e nesse neuroimageamento a gente consegue identificar as ondas elétricas cerebrais e lá sim você consegue entender os tipos de TDAH que podem ser diferentes. Então, sim, entre os pacientes a gente está falando sempre de um espectro, então nem todo TDAH vai ser igualzinho um com o outro, e aí você consegue fazer essa identificação. Mas a única forma é através desse exame, e de novo, não é algo que está descrito dentro do manual de doenças. Então, se você pegar ali, a descrição de sintomas vai ser uma só para todo mundo que tem TDAH, porque as pessoas vão experienciar aqueles sintomas, mas a forma como elas experienciam, você consegue identificar através de um imageamento cerebral, é algo muito específico, é um exame caro, não é acessível, e aí ali você consegue identificar os tipos específicos de TDAH. A pessoa que tem TDAH sempre teve ou ela pode... Pode aparecer de uma hora para outra? Não, ela sempre teve. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sim, você tem Nasceu sintomas. Ela desenvolve dentro da maturação cerebral, né? Então, não necessariamente é como uma síndrome de Down, por exemplo. Mas é desenvolvido sempre na infância? Na infância. É isso. E nunca uma pessoa, depois de adulto... Não. Então, você não tinha antes, não adianta falar que tem agora. Não tem. O que pode acontecer é que você, de repente, foi um adulto não diagnosticado e aí você descobre o seu diagnóstico ali, identifica o transtorno depois de adulto. Isso pode acontecer com frequência, mas você sempre teve sintomas desde a sua infância. E quais
os desafios, os incômodos mais comuns das pessoas que enfrentam, que têm TDAH, e como o pai, a mãe pode ajudar uma criança com... Tá. Os principais desafios estão vinculados normalmente com as relações interpessoais, então o relacionamento com o outro. Tá fudido, né? Você tem e a aprendizagem, por isso que é um transtorno de aprendizagem. Então, geralmente são pessoas que têm dificuldade na escola, que têm dificuldade de permanecer sentado numa sala de aula, que têm dificuldade com organização, que esquece a data de... não paga as coisas porque esqueceu a data de vencimento, esquece datas importantes, compromissos importantes, e isso vai afetando as relações interpessoais, né? Porque, gente, tô dando risada aqui, não é da doença não, é porque tem um cara aqui que, olha, só com o que ela falou, só com a Nathalie falou, eu já detectei que realmente ele tem. A gente se conhece desde os 14 anos de idade, então eu posso falar que tudo que ela falou ele tem um pouco. E aí afeta muito. Então, assim, essa pessoa, ela tem um sofrimento inerente na vida dela, porque o funcionamento dela cerebral é um funcionamento neurodivergente, é o que a gente chama de um cérebro neurodivergente. A pessoa também busca sofrer? O que você chama de buscar sofrer? O cara que consegue, a pessoa que só inventa moda, por exemplo, ele tem um relacionamento que é fudido, que ele não vai conseguir, mas ele insiste. Tá chegando num ponto da vida que ele deveria estar mais calmo, ele resolve arrumar alguma coisa para ele sofrer. Ele sabe que vai sofrer com isso, mas ele acaba fazendo. Tá, aí a gente tá falando de um mecanismo específico de uma pessoa que a gente precisa aí não entender. É o TDAH. Não, a gente precisa tem que entender. estudar mesmo um cara desse, quando ele faz tanta merda assim, tem que estudar, né? O que tá acontecendo ali que faz com que ele busque esse tipo de comportamento? Tem que ser estudado, e que muito provavelmente pra você acha que você vai sofrer? Não, você não entra numa coisa achando que você vai não sofrer. é possível que você não consegue chegar, rapaz. Oxe, Maria. Depois eu conto pra você. Vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista. Eu realmente confesso que eu não conheço tanto sobre o transtorno, nem sobre o tratamento. A gente precisa esclarecer bastante. Cada dia eu tenho convivido mais com pessoas que têm familiares com problema, ou com o próprio problema mesmo, né? E a gente está percebendo que está crescendo muito o número de autistas. Não sei se pode falar também de grau, porque não sei se isso existe ou não, eu gostaria de esclarecer isso. Se a gente consegue ter um tratamento precoce, outro dia eu escutei que quanto mais você antecipa e reconhece, você consegue fazer alguns exercícios, algumas Sim. coisas que fica um autismo um pouco menos... eu não sei, daqui a pouco você vai falar como que é isso. E eu tenho me colocado, e eu quero me colocar muito à disposição para mim interagir sobre isso e para mim falar, para mim conseguir conversar mais com as pessoas sobre esse assunto. Mas antes, só um minutinho aqui que eu preciso fazer uma leitura aqui, que eu senão vou esquecer. Tá vendo? Agora, nesse momento, a gente agradece a todos que estão nos acompanhando aqui, estavam, né, nos acompanhando até aqui pela TV Guarulhos, pois agora nós encerramos aqui nossa transmissão, mas a gente continua pelo YouTube e principalmente agora, sobre o que a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista, vai lá pro YouTube para nos acompanhar, na página do Pode Papo com o Maurício. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. Então, vamos lá, doutora. Transtorno do Doutora? espectro. Me chama de doutora? Você me chama de Nath. Gostei, Nath, é melhor do que Nathalie, que eu vou mais acabar fácil, esquecendo. né? Não, é porque vai que eu erro aqui e as pessoas se incomodam quando a gente erra o nome, né? O transtorno do espectro autista, de novo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente também está falando de um cérebro que, na hora de se matura de uma forma diferente. Então, a gente também está falando de um cérebro neurodivergente. As principais questões que estão vinculadas com esse transtorno é a questão do relacionamento interpessoal mesmo. E, muitas vezes, esse transtorno está associado também com as questões sensoriais. Então, são pessoas que têm uma hipersensibilidade auditiva, tem questões vinculadas com textura, então muito incômodo com roupas, com texturas em geral. Então a gente está falando ali... Um toque. Isso, de uma hipersensibilidade muito vinculada com as questões sensoriais e
dificuldade com olfato de... também, com a olfato, visão de também. tudo. E não necessariamente todos têm todos, todas os órgãos dos 5 sentidos hipersensibilizados. Você pode ter uma pessoa que tem mais a questão auditiva, e aí uma outra pessoa que tem mais a questão sensorial, de textura. Então, isso também é variável, porque a gente está falando de um espectro, não é todo mundo igual. E nas relações interpessoais. Então, O que quer dizer o espectro? Para a gente poder, é as que é pessoas amplo. entenderem. A gente está falando de algo que não é generalizado, não é igualzinho para todo mundo. E quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de um espectro, porque cada ser humano é único. Então, não tem como você tirar o que é subjetivo. Somos seres, a subjetividade humana, ela está presente dentro dos diagnósticos. Então, não é todo TDAH não tem o mesmo comportamento. É toda pessoa que, enfim, não é igualzinho, não é TDAH matemático. E o autismo é doença? Não, a gente Não. chama de transtorno. É por isso que fala do transtorno. Porque uma doença seria algo que gripe é doença. Vem e passa, né? Você tem uma cura ali, né, associada, a gente Mesma consegue curar a depressão. É mais ou menos como uma pessoa que nasceu cega, ela não tem uma doença de cegueira, ela nasceu cega. Isso. Um transtorno de ansiedade, de depressão, ele tem, e você pode ter uma remissão total de sintomas, então não necessariamente você vai conviver com aquilo, assim como uma síndrome do pânico, que está dentro do transtorno de ansiedade, mas a gente chama de transtorno e não chama de doença, porque a pessoa não está doente, né? Ela tem uma questão ali que a acompanha durante um período. E o transtorno do autismo, por exemplo, você consegue tirar todo esse transtorno dessa pessoa? Não, ela vai sempre viver. O que você consegue fazer é ter uma remissão de sintomas e aumentar a qualidade de vida. Quanto antes você consegue identificar, sim, você consegue aumentar a qualidade de vida do sujeito. Por quê? Porque lembra que eu te falei que a neuroplasticidade, ela está mais presente na nossa infância e menos presente depois dos 25 anos? Então, se eu começar a modelar esse cérebro lá na primeira infância, eu vou ter um resultado melhor do que se eu começar a modelar esse cérebro quando aquela argila já está mais dura. Então, quando o bebezinho é pequenininho ali, o cérebro dele é bem molinho, é tipo aquela argila bem molinha, bem molinha. Conforme ele vai se desenvolvendo, aquela argila vai se solidificando. E aí você tem menos maleabilidade do que quando você é criança. Então, quanto mais você conseguir moldar ali, é melhor, porque você vai justamente modelar de uma forma que ele performe melhor socialmente, assim. E a gente tem uma terapia específica que se chama ABA, não sei se vocês já ouviram falar. Não. O profissional, o psicólogo que é especialista nessa psicoterapia específica, ele faz uma formação além da graduação em psicologia. Então, ele faz a graduação em psicologia, depois ele faz todo um curso de especialização num tipo de terapia específica voltada para crianças e adultos, enfim, dentro do transtorno do espectro autista. Então, ele faz tudo isso, assim, e aí é específico, é para aquilo. Que quer dizer ABA? Não faço ideia, não sei. Não, é um conjunto não é minha linha de atuação. É um conjunto de música. Mas eu conheço só a especialidade, deve ser alguma escola, né, específica que desenvolveu ali, mas é o que a gente tem hoje de recurso classe A para tratamento. Então, aquelas crianças que começam desde pequenininha com esse tipo de psicoterapia específica, elas têm um desenvolvimento muito melhor e uma qualidade de vida muito maior do que as pessoas que, por exemplo, fazem uma psicoterapia tradicional. Existe casos, por exemplo, da gente poder diagnosticar logo, foi tratar logo, e mesmo assim Sim, não tem melhora? Você me perguntou sobre níveis, né? A gente tem o leve, o moderado e o severo. Então, quando a gente está falando de um quadro muito severo, é lógico que a remissão de alguns desses sintomas, o aumento da qualidade de vida, ele diminui, porque a gente está falando de algo que é mais severo. Que é a mesma coisa de um AVC. Você pode ter um AVC e, de repente, você não ter nenhuma sequela correlacionada àquele AVC. E tem pessoas que têm um acidente vascular cerebral e elas têm uma série de sequelas e às vezes elas nunca conseguem se recuperar. E isso depende da gravidade. E a mesma coisa, quando a gente fala de um sujeito que tem o transtorno de uma forma severa, a gente está falando de um tratamento mais difícil,
né, com mais desafios. O que não significa que não se deve tratar, o que não significa que você não vai aumentar a qualidade de vida. Vai melhorar. Sim. Sempre, né? Ideal é que você sempre trabalhe, que você sempre busque, que você sempre faça alguma coisa com relação àquilo. Mas é mais desafiador. Sempre que é mais severo, a gente tem uma dificuldade maior, assim como em qualquer outra questão, né? No próprio Covid, teve pessoas que tiveram de uma forma muito tranquila e pessoas que tiveram uma série de questões vinculadas e que têm uma série de sequelas até hoje, enfim, porque tiveram a doença de uma forma muito severa e aí a recuperação foi mais difícil. Inclusive, muitas não sobreviveram. Exato. Né? Existem sinais precoces? Você já falou que como é um espectro, então ele se manifesta diferente em cada indivíduo. Em cada um, né? Então, mas existem alguns sinais que a gente consegue detectar, sinais que todos têm? Não, que todos têm, não. Um ou dois sinais que sempre está lá. Vamos falar mais de alguns sinais gerais que as pessoas podem ter ali como sinal de alerta, quando o bebezinho anda na pontinha do pé, sabe? Anda muito na pontinha do pé. As crianças fazem isso, mas quando faz com muita constância, dificuldade de contato visual, então você não responder quando se chama pelo nome, a criança está brincando ali num ambiente, aí você entra, sai daquele ambiente, conversa com ela e ela simplesmente não consegue identificar a tua chegada, então é um sinal de alerta. Se você chama a criança pelo nome e ela não olha para você, se ela passa muito tempo manipulando o mesmo objeto sem ter essa troca, porque geralmente a criança pequena, ela se desestimula com mais facilidade. Então, durante um tempo, ela fica estimulada ali com um determinado objeto e logo ela quer trocar. É natural que você veja isso, esse comportamento. Ela está o tempo inteiro querendo conhecer tudo. Ela tem um instinto mais explorador. Então, quando a gente diminui esse instinto explorador, ele também é um sinal de alerta. Se a criança manipula objetos de uma forma diferente do normal, então ao invés de eu brincar com um carrinho com a rodinha para baixo, eu coloco essa rodinha para cima e fico passando a mão ali, rodando a rodinha para cima. Se o tempo todo eu não tenho muita autonomia, então assim, é uma criança que ao invés dela pegar as coisas, ela geralmente leva o braço dos pais para que um terceiro faça. Ela tem uma dificuldade de relacionamento com outras crianças, então tá todo mundo brincando ali no tanquinho de areia e ela tá junto com outras crianças, mas ela não está interagindo com outras crianças. Então esses são os principais sinais de alerta na infância. E ele pode ser, o transtorno autista, ele pode se manifestar em momentos diferentes? Por exemplo, a criança, pelo que eu entendi, já nasce com isso, mas ela... neurodesenvolvimento, né? Então assim, ela vai, geralmente... De repente parece que tá tudo normal e geralmente faz assim. ano, 2 anos, de repente acontece. Isso, geralmente o que acontece. Ela tem um desenvolvimento dentro dos padrões de métrica, enfim, e aí a partir ali da idade, normalmente é mais identificado com o início da fala, porque o início da fala tende a ser atrasado, e é aquela criança que demora mais para falar e os pais tendem a começar a buscar algum tipo de auxílio, porque a criança está com 2 anos e ainda não consegue se comunicar, e aí eles percebem que quando outras crianças nessa idade já têm um nível de vocabulário maior e conseguem se comunicar com uma certa facilidade, então geralmente é nessa idade que se procura. E, de novo, quando é mais severo, às vezes, e hoje com toda a informação, às vezes tem gente que com mais precoce consegue identificar. Mas normalmente é o próprio pediatra que começa a identificar alguma coisa, que procura fazer um encaminhamento. Os pediatras estão preparados hoje para isso? Com certeza. Então? Com certeza. A gente fala muito disso, né? É porque aumentou muito, né, o número. Tende a aumentar hoje mais. Hoje a gente consegue identificar mais, né? Então, toda vez que você tá Antes pescando... as pessoas falavam mais que era birra, era alguma coisa assim. Você tá pescando e a tua rede tem um buraco muito grande, passa muito peixe, né? Conforme você vai lá e tece essa rede de uma forma que os buracos ficam menores, a chance de você pegar mais peixe é muito maior. Então, hoje a gente consegue ter uma identificação muito maior. Então, é muito mais fácil. Aqueles peixes que passavam, hoje não passam mais. Então, a gente tende a achar que aumentou muito, mas porque na verdade o que aumentou foi o conhecimento, sobre. A diferença entre o TDAH
Não é só essa, já entendi que tem várias. Sim. Mas existe essa diferença do transtorno do espectro autista, ele também focar em alguma coisa? Porque Sim. o TDAH não foca em nada. Não, o TDAH tem uma questão de um hiperfoco. Quando É? é muito do meu interesse, eu hiperfoco e aí às vezes eu não vou nem no banheiro. Então, existe o hiperfoco dentro dos três, dentro do TDAH, dentro do transtorno do espectro autista e dentro da superdotação. A superdotação não é um diagnóstico, tá? Uma condição, mas os três têm esse hiperfoco. Então, tem aquela questão de um interesse profundo sobre um determinado assunto e se deixar, a pessoa não vai nem ao banheiro, fica sem comer, porque ela hiperfoca em algo e ela mergulha naquilo com profundidade, assim. Os três fazem isso. E se for um trabalho, se for alguma coisa assim, ele desenvolve Fica muito bem. Muito bem, porque ele consegue manter a atenção concentrada por um longo período de tempo que as pessoas que não têm cérebros neurodivergentes não conseguem fazer. É interessante isso porque a gente poderia trabalhar mais por causa da questão de empregabilidade, por exemplo, né? Sabendo que a pessoa tem mais foco e aí utilizar isso nas empresas. E por isso que é legal, né? Porque quando você consegue identificar, por exemplo, um transtorno, ele serve para o teu autoconhecimento, né? Então, você consegue usar isso na sua vida. Você pode escolher uma carreira onde você desempenhe funções que você tende a sentir mais prazer para desempenhar do que outras carreiras que não te gerem esse... E uma pessoa que não tem nenhum desses 3 pontos, a gente consegue trabalhar o cérebro para ter foco também, não? Com certeza, sim, do mesmo jeito, né, dá para fazer treinamento cognitivo, então sim, você consegue desempenhar, aumentar a tua performance, mas vai exigir um trabalho, como ir numa academia. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, é um processo. Academia aqui, não. Então, o ambiente pode, com certeza, influenciar o desenvolvimento de uma criança com autismo. Ah, com Agora, certeza. mas é a pergunta melhor ainda, que eu acho que é mais certa. A gente tem que colocar a criança junto com as outras sempre? Tem que desenvolver isso sempre? Ou também é caso a caso, que você pode, em vez de você estar ajudando, você pode atrapalhar? O ideal é que as crianças convivam entre si, né? Essa socialização, ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, mas pode ter um período dela se socializar ou não? Pode, mas você não precisa forçar algo que você está vendo que está gerando um sofrimento, porque aí ao invés de você estar fazendo um bem para o teu filho, você vai estar fazendo algo que gera um sofrimento. É sempre conversar, explicar, olha, vamos lá, você gostaria, de que forma que eu posso te auxiliar com relação a isso para que você se sinta mais confortável, mas é que é muito difícil da gente excluir, né? Então, assim, o ideal é que se conviva, até porque a gente vive em sociedade. E aí, se você não estimula esse tipo de comportamento desde a infância, como que vai ser para esse adulto depois? Porque ele vai trabalhar numa empresa com pessoas, ele vai para pegar um metrô, tem gente... E aí ele só não aprendeu a lidar com pessoas. Então, esse aprendizado, ele é importante até para a nossa sobrevivência. Por que que o ser humano chegou no topo da cadeia alimentar? Se a gente não é mais forte do que o leão, se a gente não tem as garras de um urso, se a gente não tem a visão noturna de uma coruja, a gente está desfavorecido com relação aos outros animais em muitos aspectos. Mas o que nos favoreceu e nos fez chegar no topo da cadeia alimentar foi a nossa capacidade de união de grupo. Sim. A gente só sobreviveu por isso. Então, assim, o comportamento de você se socializar, ele faz parte da sua natureza de sobrevivência. Então, mas quando a pessoa tem um transtorno, precisa analisar o tempo certo da pessoa. Sim, aí por isso que é legal ser acompanhado, né? Por isso que é importante que você... Eu vejo muita gente falando, meu filho tem que estar lá, mas não tem uma resposta... positiva, não tem a resposta do profissional em relação a isso. Então, como eu não estudei tudo na minha vida, então eu prefiro sempre escutar a opinião dos profissionais. Sim, o ideal é que você colocar na escola agora, eu tenho que colocar mais tarde, eu tenho que... E aí depende, é variável de caso para caso, tá? É muito difícil a gente colocar uma generalização aqui, porque senão, de novo, você vai entrar, né? Eu tô por isso que falar isso porque é importante. Eu vejo essa generalização no dia a dia das pessoas...
Não, todos têm que ter acesso a isso, acesso a aquilo. Mas eu acho que antes de ter o acesso, precisa ter o diagnóstico para saber como vai acessar. Sim, e o acompanhamento. O acompanhamento, né? É esse diagnóstico, ele é essencial. Mas, além desse diagnóstico, é o tratamento, que é esse acompanhamento que você vai fazer com frequência. Porque aí a gente vai ver especificamente para aquele sujeito, o que é mais recomendado naquele caso específico, como agir com aquele indivíduo, especificamente, né? Porque, de novo, cada ser humano é único. A gente não é igual. Nathalie, muito boa conversa e não dá para ficar só nessa, Tá. porque a gente precisa aprender muito A gente vai marcar com a Cá, mais. tá? Ela quer vir. Ah, maravilha, eu não vejo a hora de receber vocês de volta já. Agora eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz na pergunta final. O que a Nath, de hoje, se ela pudesse pegar uma máquina do tempo e ela pudesse voltar atrás e falar com a Nath de 18 anos, o que ela falaria? Parabéns. Boa, boa. Como é que a gente faz para acessar você, para acessar a sua clínica? Eu tenho uma clínica com a Karina que se chama Norte Psicologia Direcionada. A gente tem site, tem Instagram, tem tudo. E o meu Instagram é Nagodaiol, da Karina é @terapia no Insta. E lá tem link na nossa bio que direciona para o WhatsApp específico, enfim, para todo mundo que quiser mais informações, a gente tem tudo lá Você disponível. tem as informações tudo Linktree. pelo link ou vocês também atendem? Nós atendemos. Eu faço a avaliação, a Karina faz psicoterapia, eu trabalho com Mas vocês psicoterapia atendem também via internet, não? Sim, online também. Online também. Ah, legal então. Então, gente, olha, quem precisa tirar muitas dúvidas aí, procure essas duas maravilhosas pessoas. A Karina eu quero conhecer, mas já vi que... Vai conhecê-la, ela é sensacional. Sensacional, deve ser sensacional também, assim como a Nathalie que está aqui hoje. E para todos eu agradeço, mais uma vez, agradeço você ter vindo, agradeço obrigada. Você ter aceitado o nosso convite. A gente precisa discutir muito, eu converso com muitos pais, e cada dia que eu converso com pais de crianças que têm, principalmente o transtorno do espectro autista, eu aprendo cada vez uma coisa a mais, né? E eu não sei porquê, mas eu tenho uma... as crianças sempre chegam muito perto de mim. Eu acho que, eu não sei se eu devo ter também alguma coisa autista, que eles sempre se sentem muito à vontade comigo. E eu gosto, porque são crianças muito carinhosas também. Muito carinhosas. Então, eu tenho que aprender mais para a gente poder ajudar mais também. E aí, a todos vocês aí, muito obrigado por participar. Muito obrigado por assistir. Você que está nos acompanhando ainda não se inscreveu, se inscreva. E você que gostou, dá seu like, ativa o sininho e bora lá!